Olá, crianças, tudo bem com vocês? Professora Deise de Informática. Venho hoje trazer uma aula super legal de pesquisa. Vamos lá para a nossa aula? Bom, crianças, hoje na nossa aula de pesquisa, nós vamos conhecer uma pessoa que deu origem a uma frase muito usada aqui no projeto. Vocês lembram qual que é a frase que a tia Márcia sempre fala e que nós, professoras, também sempre falamos para vocês? Que gratidão gera gratidão? Vocês sabem como essa frase surgiu? Vamos lá conhecer quem foi o autor dela? Hoje, na nossa aula, crianças, nós vamos conhecer o profeta Gentileza. O seu nome verdadeiro, peraí que está um pouquinho desconfigurado, agora sim. Nós vamos conhecer o profeta Gentileza. Na verdade, o nome do profeta Gentileza é José da Trino. Ele ficou conhecido como profeta Gentileza. Ele foi um pregador urbano brasileiro que se tornou conhecido por fazer inscrições peculiares nas pilastras do viaduto do gasômetro no Rio de Janeiro e se tornou uma espécie de personalidade daquela época. Aqui embaixo, conta um pouco da história dele, que com mais de 11 anos ele teve uma infância de muito trabalho, no qual ele lidava diretamente com a terra e os animais. Isso era para ajudar a família dele, né? Ele puxava carroça, vendendo lenha nas proximidades. O campo ensinou para ele a amansar os burros para o transporte da carga. Tempos depois, como profeta Gentileza, ele se dizia amansador dos burros homens da cidade que não tinham o esclarecimento. Desde a sua infância, José da Trino era um possuidor de um comportamento atípico. Por volta dos 13 anos de idade, ele passou a ter premonições sobre sua missão na Terra. Premonição, no caso, crianças, é ter sinais, ele tinha avisos de qual seria a missão dele na Terra e o que ele deveria fazer, por que ele estava aqui. No qual, ele acreditava que um dia ele ia construir também uma família e ter os seus bens. Só que para essa missão, ele ia deixar tudo depois. Ele ia deixar a família, ele ia deixar os filhos, os bens que ele conseguiu. Esse comportamento dele causou uma preocupação entre os seus pais, que chegaram a suspeitar que o filho sofria de alguma loucura. Eles foram até buscar ajuda. No dia 17 de dezembro de 1961, ocorreu uma tragédia no Gran Circo norte-americano, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, considerada uma das maiores fatalidades do mundo circense. Nesse incêndio morreram mais de 500 pessoas, a maioria crianças. Na antevéspera do Natal, 6 dias após o acontecimento, José acordou alegando ter ouvido vozes astrais, segundo suas próprias palavras, que o mandavam abandonar o mundo material e se dedicar apenas ao mundo espiritual. O profeta pegou um de seus caminhões e foi para o local do incêndio, onde se encontrava uma policlínica militar de Niterói. Plantou um jardim e horta sobre as cinzas do circo, local que um dia foi palco de tanta alegria, mas agora era um local de muita tristeza. Aquela foi sua morada por 4 anos. Daquele dia em diante, ele passou a se chamar José Agradecido, ou Profeta Gentileza. Contrariando a lenda popular, Gentileza sempre reafirmava: sou papai de 5 filhos, 3 femininos e 2 masculinos.
não perdi ninguém no incêndio. Após deixar o local, que foi denominado Paraíso Gentileza, o profeta começou a sua jornada como um personagem andarilho. A partir de 1970, percorreu toda a cidade. Era visto em praças, nas barcas de travessias, em trens, ônibus, e ele fazia pregações e levava palavras de amor, de bondade e de respeito pelo próximo, pela natureza, a todos que cruzassem o seu caminho. Aos que o chamavam de louco, ele respondia: sou maluco para te amar e louco para te salvar. O profeta também oferecia, em gestos de gentileza, flores e rosas para as pessoas que cruzavam seu caminho nas ruas do Rio de Janeiro. Seu verdadeiro nome era José Datrino, nascido em 1917. Antes de se tornar o profeta Gentileza, Datrino possuía uma empresa de transporte de carga e residia com sua família no bairro de Guadalupe. O profeta Gentileza também morou na cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, onde fazia pregações de frente ao prédio onde está instalado o INSS. Isso aconteceu por volta dos anos de 1977 e 1978. A partir de 1980, escolheu 56 pilastras do viaduto do gasômetro, que vai do cemitério do Caju até o terminal rodoviário do Rio de Janeiro, numa extensão de aproximadamente 1,5 km. Ele encheu as pilastras com inscrições em verde e amarelo, propondo sua crítica do mundo e sua alternativa ao mal-estar da civilização. Deixa eu subir aqui. Durante o Eco de 92, o profeta Gentileza, ele colocava-se estrategicamente no lugar por onde passavam os representantes do povo e incitava-os a viverem a gentileza e aplicarem a gentileza em toda a terra. Em 28 de maio de 1996, aos 79 anos, ele faleceu na cidade de Mirandópolis, onde ele foi enterrado. Com o decorrer dos anos, os murais foram danificados por pichadores, sofreram vandalismos e mais tarde foram cobertos com tinta de cor cinza pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Mas as pessoas nunca se esqueceram dos conselhos, das mensagens que o profeta deixava para o povo. Ele foi homenageado por várias pessoas, por músicos como Gonzaguinha, pela cantora Marisa Monte, e 2 canções levam o nome Gentileza. A canção de Gonzaguinha mostra uma homenagem ao profeta, como se vê no trecho: feito louco pelas ruas com sua fé, gentileza o profeta e as palavras, calmamente semeando o amor, a vida aos humanos. A canção de Marisa Monte, por sua vez, além de incentivar os valores pregados pelo profeta, no trecho: nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. É por isso, que o José Datrino, ele ficou conhecido pelas palavras: gratidão gera gratidão, ou gentileza gera gentileza. Nós temos que ser gratos por tudo que nós temos que ser gratos pela nossa família, por tudo o que acontece na nossa vida. Para vocês que querem continuar lendo mais sobre o profeta Gentileza, vocês podem pesquisar aí no Google, pelo celular de vocês ou pelo computador. Vai lá no Wikipédia e coloca sobre o profeta Gentileza ou sobre o José Datrino.
Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não se esqueçam de ir lá no YouTube, curtir a nossa página, se inscrever, dar muitos likes nos nossos vídeos e comentar, porque o comentário de vocês é muito importante para nós. Um beijo, fiquem com Deus!